Seja bem-vindo a mais uma aula do Português Extensivo. Separei aqui para você 5 textos de uma gramática que eu tinha, já não edito mais essa gramática, que era chamada gramática aplicada. Eu tinha uma gramática assim que bombava também, que era gramática aplicada a textos e questões de concursos. Então era uma gramática toda em cima de texto. E aí depois eu acabei mudando e aí fui mexendo no material e a gramática aplicada hoje ela se transformou na gramática comentada. Mas essa gramática aplicada, ela tinha muito isso que você vai ver hoje, agora neste vídeo. Textos para o aluno olhar e falar assim, caramba, vou ter que fazer análise sintática aqui dentro de textos no estilo das provas de concursos, textos retirados de provas de concursos. Antes de entrarmos nesses textos, eu trouxe 5 textos. Antes de entrarmos neles, vamos organizar aquelas dúvidas mais frequentes na identificação de alguns termos da oração. Dúvidas mais frequentes. Você já estudou isso comigo? Eu estou só revisando para a gente começar a resolver os textos e as questões de concursos. Então, vamos lá. Primeira diferenciação que você estudou comigo foi a distinção entre objeto direto preposicionado e objeto indireto. Lembra a diferença entre eles? No objeto direto preposicionado, veja, teoricamente, o uso da preposição não é obrigatório, ou seja, o verbo não pede. O verbo é transitivo direto. Então, veja o exemplo. Amo a meus filhos. Este é o objeto direto preposicionado. Mas por que ele não é objeto indireto, já que ele vem com preposição? Por que ele não é indireto? Por causa da transitividade do verbo. Quem ama, ama o menino. O verbo é transitivo direto. Como o verbo não pede essa preposição, se o verbo pedisse, seria um objeto indireto. Isso daí. Mas como o verbo não pede, como o verbo amar é transitivo direto, quem ama, ama o menino, a meus filhos é o objeto direto preposicionado. Não esqueça que, se te perguntarem sobre a supressão dessa preposição, se a supressão da preposição gera algum problema, não gera nada. A supressão da preposição não gera erro gramatical, nem alteração semântica. Ou seja, eu posso retirar da frase, eu posso ler sem isso. Amo meus filhos. Adriana, não gera mudança de sentido não a supressão dessa preposição, já que essa preposição está enfatizando, já que ela veio por ênfase, será que retirá-la não geraria mudança de sentido, já que se perderia a ênfase? Entenda que a preposição do objeto direto preposicionado, se sair, não muda o sentido não. Por quê? Só perde a ênfase, e ênfase é expressividade. Ênfase não é sentido. Então, perde-se a expressividade, mas não muda o sentido, tudo bem? Então, a diferença entre OD preposicionado e OI é a regência do verbo. No OI, o uso da preposição é obrigatório, obedeceu ao chefe. Quem obedece, obedece a alguém. O verbo é transitivo indireto, obedece ao menino. Se o verbo é transitivo indireto, ao chefe é o objeto indireto. Essa preposição aqui, ela é obrigatória. Tudo bem? Tranquilo, foi. Adjunto adverbial versus objeto indireto. Adjunto adverbial versus objeto indireto é uma outra diferenciação que você estudou comigo e que é muito comum aparecer nas provas. Você vai ver aí, treinar comigo, questões de bancas de alto nível como FGV, Sebrasp, em que as bancas sublinham expressões com preposição, que vem ao lado do verbo, e perguntam se aquela expressão é ou não um complemento verbal. O que diferencia o complemento verbal? Objeto indireto, não esqueça, é o mesmo que complemento verbal. A banca Sebrasp, por exemplo, ela não fala objeto indireto, ela fala complemento verbal, complemento indireto. O que diferencia o complemento indireto, o complemento verbal indireto, do adjunto adverbial? Ambos referem-se a verbo. Ambos mandam seta para o verbo. E ambos vêm com preposição. O objeto indireto, você viu, ele tem preposição obrigatória.
o adjunto adverbial ele não tem preposição obrigatória. Não, o adjunto adverbial nem sempre vem com preposição, porque ele pode vir sob forma de advérbio. Ele pode ser uma palavrinha só. Então, vou repetir. O objeto indireto é sempre preposicionado. O adjunto adverbial pode vir com preposição ou não, porque ele pode... O adjunto adverbial, às vezes, vem sem preposição. Ele pode ser um advérbio, tipo, cheguei ontem. Ontem é adjunto adverbial e não vem com preposição. Mas o problema, então, ocorre quando o adjunto adverbial vem com preposição. Quando ele tem preposição, ele se parece muito com o objeto indireto, porque o objeto indireto tem sempre preposição. Então, como é que eu vou saber, numa questão de concurso, se é adjunto adverbial ou se é objeto indireto? Adjunto adverbial, quando há preposição, a preposição tem cheiro de circunstância, ou seja, ele, o adjunto adverbial, acrescenta ao verbo uma ideia circunstancial. Tempo, lugar, modo. Então, é aquela brincadeira que eu sempre faço com você de perguntar se tem cheiro de circunstância. O adjunto adverbial tem cheiro de circunstância. Então, mesmo sendo preposicionado, estando ao lado do verbo, parecendo um objeto indireto, ele não é objeto indireto porque ele indica circunstância. Veja o exemplo. Algumas palavras morrem de exaustão. De exaustão está com preposição e está ao lado do verbo. Olha aqui o verbo. Então, fica aparecendo, manda a seta para o verbo. Fica aparecendo objeto indireto. Por que não é objeto indireto? Porque essa preposição tem cheiro de circunstância. É uma preposição, a gente diz, que tem valor semântico de causa. Então, se tem cheiro de circunstância, é adjunto adverbial. Então, lembra, você tem que estar apto, e a gente sempre brinca aqui, você tem que estar apto a sentir esses cheiros. O cara que não sente está lascado, né? E eu tenho recebido inúmeras mensagens felizes no meu Instagram, o aluno falando assim, Adriana, eu tô tão feliz, minha filha, eu tô sentindo cheiro de circunstância, eu não sentia. Sentir cheiro de circunstância é patrimônio, porque isso vai diferenciar. Por que é tão importante sentir cheiro de circunstância? Para tudo, você vai ver para pontuação, para tudo. Mas aqui, neste assunto, sentir cheiro de circunstância é identificar um adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, ele é informação de fofoqueiro, que pode sair da frase. Então, se isso aqui é um adjunto adverbial, se isso aqui pode sair da frase, automaticamente, isso define a transitividade deste verbo. Se isso pode sair da frase, o verbo não precisa disso, o verbo é intransitivo. Nesta frase, quem morre, não morre de, quem morre, morre. Uma outra coisa que você aprendeu, que você vai ver agora nas questões de concursos, é transitividade depende da frase. E outra dica que eu sempre te dou de transitividade é, na hora de classificar a transitividade do verbo, não esqueça esse recado. Na hora de classificar a transitividade do verbo, não é olhando para o verbo que você vai resolver, é olhando para o que vem depois. Vou repetir. Coordenação motora total. Quando você tiver que dar a transitividade do verbo, você não vai ficar olhando para ele. Você não vai ficar assim, quem morre, morre, ou quem morre, morre de. Se você ficar olhando para ele, vai ser difícil, a tendência é errar. Você vai olhar para o que vem depois. Se o que vier depois, então, na hora de dar a transitividade do verbo, olhe para o que vem depois. Se o que vem depois é circunstancial, tem cheiro de circunstância, então o verbo não precisa disso. Então, se só há isso e o verbo é intransitivo. Agora, entendeu? Se só tem isso e o verbo, e se isso que vem ao lado do verbo é circunstancial, se não precisa disso, então o verbo não precisa de complemento, o verbo é intransitivo. Um outro detalhe importante para você atacar as questões comigo na sequência é cuidado para não ficar achando também que o adjunto adverbial só vem com o verbo intransitivo. Não, o adjunto adverbial ele pode vir com qualquer verbo. Vou repetir. Adjunto adverbial é uma expressão circunstancial. Ele pode vir com qualquer tipo de verbo. Neste caso aqui, ele veio com o verbo intransitivo. Quem morre, morre. Mas eu posso... Por exemplo, se eu digo assim, olha, ele comeu o bolo com prazer. Com prazer
Manda a seta para quem? É o bolo com prazer ou é comeu com prazer? Comeu com prazer. Manda a seta para comeu. Se manda a seta para o verbo, aí, lembre, manda a seta para o verbo, pode ser complemento do verbo ou circunstância para o verbo. Neste caso, há cheiro de circunstância? É assim que você tem que perguntar. A preposição, ela tem cheiro de circunstância? Esse com prazer, tem cheiro de alguma coisa? Tem cheiro de modo. Então, se tem cheiro de modo, sintaticamente é adjunto adverbial de modo. Tudo bem? É adjunto adverbial de modo. E aí, por ser adjunto adverbial, o verbo não precisa disso. Se o verbo não precisa disso, isso pode sair da frase. Qual é a transitividade do verbo, então? O verbo só precisa do que está aqui imediatamente ao lado dele, que é o objeto direto. Nesta frase, quem come, come alguma coisa. Então, nada de ficar assim, nas questões que você vai ver na sequência, hein? Nada de ficar assim, quem come, come alguma coisa com alguma coisa. Nada de ficar assim, vou mostrar uma coisa para você não fazer nunca mais, tá? Isso é papo pro outro lá. Não pode ficar assim, quem come, come alguma coisa com alguma coisa, direto e indireto. Sem preposição direto, com preposição indireto. Não. Ele é só transitivo direto, porque a outra expressão que vem aqui não é quem come, come alguma coisa com alguma coisa indireto. Isso aqui não é indireto, isso aqui é circunstancial, é adjunto adverbial. Prova, esse exemplo prova também, repito, que o adjunto adverbial pode vir com qualquer transitividade de verbo. Não é só com verbo intransitivo. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre o adjunto adverbial e o objeto indireto. Ambos mandam seta para o verbo. Só que o adjunto adverbial tem cheiro de circunstância. E o adjunto adverbial sempre pode sair. Sempre pode sair. Escreva isso daí, escreva isso daí. Lembre que isso aqui é teu resumo, é teu cadernão. Isso aqui é poder. Então, assim, escreva tudo que for necessário para você não esquecer mais essa aula. O adjunto adverbial, ele pode sair da frase. Ele é circunstancial. Circunstância. Mas eu não tiraria porque eu acho que não ficaria bom. Não tem essa. Se traz circunstância, pode sair da frase. Fofoqueira que fica pedindo adjunto adverbial. O objeto indireto, não. Ele é obrigatório. Ele complementa um verbo transitivo indireto. E com ele não há ideia circunstancial. Então, veja o exemplo. Respondi ao chefe. Quem responde, responde a. O verbo, ele manda a seta para o verbo, vem com preposição e é objeto indireto. Por quê? Por que não é adjunto adverbial? Por que é objeto indireto? Porque não tem cheiro de circunstância. Neste vídeo, nós estamos contrapondo as principais funções sintáticas, porque foi o que eu falei a você. O bicho pega quando vem tudo misturado. Então, começamos falando do objeto direto preposicionado versus objeto indireto, adjunto adverbial versus objeto indireto, adjunto adnominal e predicativo do objeto, outra distinção que de vez em quando vem em prova. Adjunto adnominal versus predicativo do objeto. O adjunto adnominal, ele é um termo acessório. Sua retirada não prejudica a essência da informação. Já o predicativo do objeto, ele é exigido pelo verbo. Vamos aí mostrar nas frases a diferença entre um e outro. Olha aqui. A nova geração de leitores não tem opiniões fortes. O país não possui mais projeto e nossas discussões intelectuais se tornaram silenciosas. Nesse caso aqui, eu quero que você classifique comigo, nesta frase, esse adjetivo fortes. Então, classifique o adjetivo, a função sintática dele. Ele, eu quero esse fortes, tá? Vamos classificar só o fortes. Ele manda a seta para onde? Para opiniões. E opiniões é objeto direto, não é mesmo? Quem tem alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Opiniões é objeto direto. Então, temos um problema. Temos um adjetivo que manda a seta, que se refere ao objeto. Por que ele não pode ser predicativo do objeto? Porque o predicativo do objeto, ele é isso, ele é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao objeto. Por que não é? É essa a dúvida que você vai ter nas questões. Por que não é predicativo do objeto, já que esse adjetivo está no predicado e manda a seta para o objeto? Ele não é predicativo por causa disso, Sua retirada
não prejudica a essência. Quando a gramática diz que não prejudica a essência, entendo que é a essência. Não é, vou mostrar para você uma coisa que eu não quero que você faça aí na sua casa, que muitos fazem e erram a questão. O que eu vou fazer aqui não é para você copiar, é só para você olhar e falar, não vou fazer mais isso. Vou mostrar para você um cara que vai se enrolar. Vou até mudar a canetinha aqui para mostrar o cara enrolado. Vou usar a caneta verde. O cara vai dizer assim, não tem opiniões fortes. Esse fortes aqui manda a seta para o objeto. E se eu retirar da frase, olha como vai ficar. Não tem opiniões fortes. Vai fazer uma falta. Vai fazer uma falta, porque uma coisa é dizer não tem opiniões, outra coisa é dizer não tem opiniões fortes. Eu acho que vai fazer uma falta. Acho que vai ficar muito vago dizer não tem opiniões. Se eu retirar esse adjetivo, vai ficar muito vago. Então, eu acho que ele é necessário. Então, eu acho que ele é predicativo do objeto. Entendeu? O que você não pode fazer. Adriana, mas qual foi o erro desse comportamento? O erro foi o seguinte. Toda vez que você retirar uma adjunta de nominal da frase, é claro que vai fazer falta. Certa falta. Certa falta, tudo faz. Qualquer enfeite. Tirar o brinco aqui, você vai falar, tô sentindo falta de um brinco. Mas vai mudar a minha essência se eu retirar meu brinco? Vai mudar a minha essência? Vou deixar de ser quem eu sou? Pense. Isso é o mesmo para a adjunta de nominal. O adjunto de nominal, ele é um brinco. Ele é um acessório. É claro que quando ele sai, fica vago, porque ele especifica. Se ele especifica, e se eu retiro, fica vago. Mas não é assim que você tem que pensar na hora de ver se é adjunta de nominal ou se é predicativo do objeto. Não é essa postura de olhar assim, eu tirei e ficou vago. Claro que fica vago. A adjunta de nominal, ele é determinante do substantivo. Ele retira o substantivo da generalização, ele especifica. Então, não é assim que você vai fazer o teste. Na hora de fazer o teste, então, vou retirar esse verdinho aqui. Na hora de testar para ver se esse adjetivo é adjunto adnominal ou predicativo do objeto, você vai fazer duas coisas. São dois os macetes. O primeiro é olhar para o verbo. Olhar para o verbo e perguntar a esse verbo se o verbo pede esse adjetivo. Tem opiniões o quê? Não, ele não pede, ele só pede opiniões. O verbo não pede. O predicativo do objeto ele é solicitado semanticamente pelo verbo. O adjunto adnominal, não. Ó o verbo ter. A nova geração de leitores não tem opiniões. Eu não preciso dizer tem opiniões o quê? O tem, que é o verbo aí, ele não pede a extensão semântica aí desse predicativo. Essa explicação que eu te dei pode não ser a que você prefira, mas é a explicação dos gramáticos, que está nas gramáticas normativas. O predicativo do objeto ele é uma extensão do sentido do verbo. Mas tem também aquele macete para você passar para passiva. Lembra aquela história de passar para passiva? Quando você passa para passivo, o adjunto adnominal não se separa. Ele não se separa, o adjunto adnominal não se separa. Então, se eu passar para passiva, opiniões fortes não são tidas. Opiniões fortes não são tidas. Então, o adjunto adnominal, ele é um especificador do substantivo. Então, ele vem junto. Ele não se separa quando você passa para passiva, ele continua junto. Então, isso é um macete que te ajuda a ver que é adjunto adnominal, tá bom? Não entre mais na recaída, não tem mais essa recaída de ficar retirando, falar assim. Então, entendeu a recaída, que é o que você não vai poder fazer nas questões? Olhar assim e falar, mas se eu retirar vai ficar vago. Claro que vai, o adjunto adnominal, ele existe ali para especificar. Então, não é fazendo isso que você vai descobrir se é adjunto adnominal ou predicativo do objeto. Já o predicativo do objeto ocorre por exigência do valor semântico do verbo. O verbo pede. O verbo, além do complemento dele, além do objeto, ele pede, ele necessita de um outro termo que o complete, sem o qual o sentido da frase fica prejudicado. No predicativo do objeto, quando o predicativo do objeto sai, o sentido da frase fica prejudicado. O adjunto adnominal, quando sai, o sentido não fica prejudicado, é só um acessório, ele só fica vago. Mas prejudicado? Adriana, como assim prejudicado? Prejudicado é ou a pessoa não entende, ou ela entende outra coisa. Prejudicado é o ouvinte, o leitor, não entender. Ou entender algo diferente do que se quer veicular ali. Então, veja,
Achei esse menino inteligente. Inteligente tá junto de menino. Pode ser adjunto adnominal, pode ser também predicativo do objeto, porque tá junto ao objeto direto. Igualzinho a esse daqui. Lembra? Temos aqui o mesmo problema. Beleza. Como é que eu vou saber se é predicativo do objeto ou se é adjunto adnominal? Lembra? Te ensinei dois mecanismos. Um que é o que está nas gramáticas tradicionais, que é olhar para o verbo, olhe para o verbo e veja se o verbo pede. E o segundo mecanismo é passar para passiva. Aí você pode usar os dois mecanismos na hora. Passar para passiva. Estou colocando aqui dois mecanismos, tá? Então, olha só. Vou olhar para o verbo. Vou usar o primeiro mecanismo. Se o verbo pede, ó, achei esse menino. O verbo achar, quando ele tem esse sentido de considerar, ele pede esse adjetivo. Veja como o verbo pede a presença desse adjetivo. Semanticamente, o predicativo do objeto é uma extensão do verbo. Adriana, que papo é esse semanticamente? Sentido. O verbo pede no sentido dele. Quando você fala, achei esse menino inteligente, o verbo está pedindo. Achei esse menino o quê? Entendeu? Olha, se você retirar esse adjetivo, olha como vai prejudicar. Vai mudar o sentido do verbo. Se você retira o inteligente, olha como vai ficar. Achei esse menino. Parece que é outro achar. É o achar no sentido de procurar. Estava procurando e achei. Então, a supressão do predicativo do objeto da frase gera prejuízo semântico. Achei esse menino. Como assim? Achou o quê dele? Está faltando alguma coisa. E passe para passiva. O menino foi achado, foi considerado inteligente. Quando você passa para passiva, ó, o menino ou esse menino, ele se separa, ó. Esse menino foi achado, foi considerado, eu vou trocar por considerado para ficar melhor, que senão fica estranho, foi achado. Esse menino foi considerado inteligente. Quando você passa para passiva, o predicativo do objeto se separa do objeto, que aí virou sujeito. Ele se separa. Sabe por que ele se separa? Porque ele não é adjunto, ele não vem junto. Ele não vem junto. O adjunto adnominal, o nome já diz, vem junto. Ele não se separa. Você pode passar para passiva e ele vai ficar ali coladinho. O predicativo do objeto, a relação semântica dele é com o verbo, né? Então, ele pode se separar do objeto, tá bom? Anotou os dois mecanismos? Foi. E aí, para fechar esse nosso vídeo, claro, não poderíamos deixar de resumir a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Parece filme de terror. Isso nunca vai abandonar você. Quando você já está quase curado, aí vem um monstro. De novo, adjunto adnominal versus complemento nominal. Lembre-se de diferenciar quando é que eu sou feliz e quando é que eu tenho um problema. Nada de achar que tudo é problema. Adriana, o cara que acha que tudo é problema, ele faz a questão, já fala adjunto adnominal, complemento nominal. Ele acha que tudo é adjunto complemento. Quando é que eu sou feliz e não preciso me preocupar, porque é fácil? E quando é que eu tenho um problema? Lembra? Então, para fechar, eu tenho um problema. Ó, vamos para o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele só é um problema quando ele vem com preposição. Diferentemente do complemento nominal, que é sempre preposicionado, o adjunto adnominal só é um problema quando vem com preposição. Entendeu por que eu coloquei esse com preposição? Ele só é problema quando vem com preposição. Só é problema quando vem com preposição. Estou escrevendo aqui, aproveite a tua revisão, tá acabando. Só é problema quando vem com preposição, por isso que eu coloquei que a diferença dele para o complemento nominal só pega mesmo, só é problema quando o adjunto adnominal vem com preposição, porque aí ele se confunde com o complemento nominal, porque o complemento nominal é sempre preposicionado. Aí eu tenho um problema. Tá, então eu tenho um problema quando eu tenho um termo com preposição. O adjunto adnominal preposicionado. Se a expressão se refere a substantivo concreto, eu sou feliz. É sempre adjunto adnominal. Então, se vier uma expressão com preposição junto a um substantivo
evidentemente concreto, casa, cadeira, mesa, homem, é adjunto adnominal. Tudo bem? Agora, então eu sou feliz. Sou feliz se vier junto a um substantivo concreto. Quando ela se refere a um substantivo abstrato, aí eu tenho um problema. Tá bom, como é que eu resolvo o problema? Pelo macete semântico. Será adjunto adnominal se trouxer ideia ativa. Ó, pode ser ideia ativa, ideia de posse, ideia de especificação. O adjunto adnominal, semanticamente, ele traz basicamente esses três sentidos, ó, posse, valor ativo, valor de especificação. No primeiro exemplo, eu sou feliz, eu não tenho problema. De inteligência, manda a seta para homem. Homem é substantivo concreto. Se refere a substantivo concreto, eu sou feliz. Só pode ser adjunto adnominal. Show! Na segunda frase, eu tenho um problema, porque dos insetos, manda a seta para invasão. Invasão vem do ato de invadir. O substantivo abstrato normalmente é derivado do verbo. Então, os substantivos abstratos normalmente derivam de verbos. Então, invasão vem do ato de invadir. É abstrato. Eu tenho um problema. Beleza, eu tenho um problema. Como é que eu resolvo o problema? Semanticamente. Aí eu pergunto, os insetos. Aí eu olho para o que eu quero classificar. Eu olho para o que eu quero classificar e vejo o sentido, o valor semântico disso. Os insetos invadem, ó. Eu consigo, ó, ver que é ativo quando eu transformo invasão em verbo. Ó como ajuda. Insetos invadem. Insetos invadem. Ó, insetos invadem. Valor ativo. Insetos é elemento que exerce a ação. Adjunto adnominal. Tudo bem? Já o complemento nominal, ele é sempre preposicionado, sempre. Se completar adjetivo ou advérbio, será sempre complemento nominal. Por isso que eu criei aquele raciocínio com você, de que quando ele completa adjetivo ou advérbio, eu sou feliz. Quando ele completa adjetivo ou advérbio, eu sou feliz, porque só pode ser complemento nominal. Caso complete o substantivo abstrato, aí eu tenho um problema. Eu tenho um problema porque aí eu tenho que perguntar se é adjunto ou complemento. Será complemento nominal se possuir ideia passiva, valor passivo, valor de alvo, que é o que a gramática fala. Então, nós temos aqui 3 exemplos. Eu quero que você olhe para cada um desses exemplos e me diga, diante de cada um deles, se eu sou feliz ou se eu tenho um problema. Então, vamos lá. Ao amigo manda a seta para fiel. Fiel é o quê? Fiel é adjetivo. Completa adjetivo e vem com preposição. Completa adjetivo e vem com preposição, complemento nominal. Tudo bem? Complemento nominal. Show! Decidiu favoravelmente ao aumento. Eu sou feliz. Se completa advérbio e vem com preposição, complemento nominal. Completa. Tudo bem? Então, completa adjetivo, eu sou feliz. Completa advérbio, eu sou feliz. Então, eu não tenho problema, não é para ficar assim, é adjunto ou complemento. Não, sou feliz. Agora, na última frase, eu tenho um problema, porque da praça, manda a seta para reforma. Reforma é substantivo abstrato, e se refere a substantivo abstrato, eu tenho um problema. Qual é o problema? Pode ser adjunto nominal ou complemento nominal. Como eu resolvo isso? Semanticamente. Eu olho para a expressão que eu quero classificar e pergunto se a praça, ela reforma ou ela é reformada. A praça, ela reforma ou ela é reformada? Não, a praça é reformada. A praça é reformada. Então, se o valor é passivo, é complemento nominal. Tudo bem? Vou até colocar aqui, ó. A praça é reformada.
Tudo bem? Ó, a praça é reformada, consegui passar para passiva, valor passivo, complemento, nominal, fechou. Agora sim, estou tranquila, mente organizada, revisão feita, próximo vídeo. Vamos com tudo. Textos, eu trouxe 5 textos, com tudo misturado. Vamos embora colocar as setas, exercício poderoso de setas no próximo bloco. Bora lá!